Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, dando continuidade às palestras aqui da Jornada Multiprofissional em Ciências da Saúde. Eu estou para falar aqui com vocês sobre ciências cardiovasculares. Eu me chamo Marconi Brandão, eu sou fisioterapeuta e nesse momento eu vou dar uma palestra, mais uma conversa com vocês acerca da atuação do fisioterapeuta dentro do âmbito da fisioterapia cardiovascular. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, uma apresentação em slides, para que você possa estar acompanhando aí junto comigo o que a gente vai estar abordando aqui durante a palestra, certo? Bom, pessoal, quando falamos no contexto das ciências cardiovasculares, não apenas o fisioterapeuta, mas outros profissionais também estão inseridos. E aí hoje vamos estar falando sobre a abordagem do profissional fisioterapeuta dentro desse contexto, que são as ciências cardiovasculares. Eu tenho especialização na fisioterapia cardiovascular. Momentaneamente eu estou inserido no programa de mestrado em ciências cardiovasculares da Universidade Federal do Ceará. E hoje eu trouxe para vocês é, um conteúdo programático que eu preparei para a gente abordar um pouquinho sobre esse tema, falar um pouco sobre as doenças ou os eventos cardiovasculares, quais são os fatores de risco que estão envolvidos nesse processo de desenvolver uma doença cardiovascular, falar também sobre a especialidade da fisioterapia nessa área, como que é feita a avaliação e como estamos inseridos dentro do processo de reabilitação. Por fim, falar um pouco também sobre os determinantes da saúde cardiovascular dentro do processo que a gente chama da reabilitação cardiovascular. Bom, inicialmente é importante caracterizarmos o que são as doenças cardiovasculares ou os eventos cardiovasculares. Então, todo transtorno que acomete coração ou vasos sanguíneos que tem uma repercussão sistêmica é considerado uma doença ou evento cardiovascular. E aí chama a atenção porque essas doenças elas constituem hoje a principal causa de mortalidade tanto aqui no Brasil como no mundo. E aí eu trouxe para vocês alguns dados demonstrando é, no topo das causas de morte no mundo, como no Brasil, estão as doenças cardiovasculares, dentre as quais as principais são a doença isquêmica cardíaca do coração, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico, e tanto acomete e deixa pessoas sequeladas quando, em pior prognóstico, levam as pessoas ao óbito. Bom, e aí questionamos assim, o que que leva o desenvolvimento de uma doença cardiovascular, o que leva o desenvolvimento de um evento cardiovascular. Então, existem fatores de risco preponderantes eh, no sentido de desenvolver ou se instalar uma doença cardiovascular no paciente. Então, vários estudos elencam esses fatores de riscos e eu vou estar citando aqui para vocês cada um deles. A hipertensão arterial sistêmica é um dos principais fatores de risco para a instalação ou surgimento de uma doença cardiovascular. Então, principalmente quando ela não tem um acompanhamento correto, quando não é controlado e quando a pessoa, o paciente em si não procura o tratamento adequado. Somatizado tem também as dislipidemias, a diabetes, essas condições isoladamente, elas são um fator grave para o desenvolvimento de risco cardiovascular. Evidentemente, se elas estiverem somatizadas, aliadas umas às outras, piora o prognóstico dos nossos pacientes. E aí a gente fala e separa esses fatores de risco em fatores de risco modificáveis, aqueles que a gente pode alterar, e os não modificáveis ou parcialmente modificáveis, são aqueles que a gente tem pouco impacto de alteração ou nenhum. O tabagismo e o etilismo são duas condições que os pacientes podem estar envolvidos, e eles estão amplamente, intimamente ligados com o desenvolvimento de risco cardiovascular ou de um evento cardiovascular.
E aí, dependendo do tempo, né, ele é um fator de risco modificável, porém, aí dependendo do tempo que a pessoa estava exposta a esses fatores, ela pode ter disfunções ou sequelas decorrentes do uso ou exposição aos mesmos. E aí vem a obesidade, né, e o sedentarismo que estão intimamente ligados. Geralmente, indivíduos obesos têm uma tendência a ter inatividade física, ao sedentarismo. Também são fatores de risco predisponentes ao desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Como não modificável, a gente tem a idade e o gênero. A idade, quanto mais velho a pessoa for, né, ela tem um maior risco de desenvolver um evento cardiovascular. O gênero, em termos de gênero, pelos artigos e pela literatura que ela relata, o, os indivíduos do sexo masculino têm maior predisposição a desenvolver uma doença cardiovascular em comparação com pessoas do gênero feminino. Então, importante também falar sobre a síndrome metabólica, quando vem um conjunto desses fatores associados, pode desenvolver a síndrome metabólica, que ela é intimamente relacionada com maior risco, maior gravidade de um paciente ter um evento cardiovascular. E aí, com vários estudos também, associou-se, dentro da área do sono, que a apneia obstrutiva do sono também é um fator de risco independente que pode piorar um prognóstico de um paciente e ele vinha a desenvolver um evento cardiovascular. Então, geralmente, pacientes que são obesos, a obesidade por si só ela é um fator de risco para o desenvolvimento da apneia obstrutiva do sono. E a apneia associada com a obesidade agrava ainda mais o fato do paciente é, poder desenvolver um evento cardiovascular. E aí, com vários estudos também, recentemente foi identificado que os anticoncepcionais orais utilizados por mulheres jovens, indiscriminadamente o uso de medicamento, né, sem um devido acompanhamento, também nesse sentido das mulheres jovens com anticoncepcionais, está ligado com o maior risco de desenvolvimento de trombos e aí, consequentemente, gerar um infarto ou outro evento cardiovascular. A COVID-19, direta e indiretamente também, ela está associada com o fator de risco cardiovascular. Diretamente, é de conhecimento geral, durante a pandemia da COVID, que pacientes que tinham essas comorbidades eram mais propensos a desenvolver a COVID grave e, evidentemente, vinha a óbito por isso. Indiretamente, a COVID trouxe isolamento social, fechamento de locais, e isso favoreceu que as pessoas ficassem mais confinadas em suas residências, consequentemente, não tendo uma alimentação adequada, piorando ou aumentando a obesidade, o sobrepeso e a inatividade física. Fatores de risco que contribuem para um desenvolvimento de risco cardiovascular. Eu estou elencando aqui para vocês os principais fatores de risco que são predisponentes ao desenvolvimento ou instalação de um evento cardiovascular ou de uma doença cardiovascular. Pode existir outros, mas os principais são esses que são os que a gente mais atua no sentido de tratamento preventivo e até mesmo de um tratamento que a gente possa diminuir esses fatores de risco para os nossos pacientes. Então, pessoal, falando da especialidade em si, da fisioterapia cardiovascular, entrando aqui no campo da fisioterapia, é, antigamente falava-se muito em reabilitação cardiopulmonar, cardiorrespiratória, ou na fisioterapia cardiorrespiratória, e tinha um foco muito grande dentro da fisioterapia respiratória. A gente sabe que, evidentemente, o sistema cardíaco está intimamente ligado com o sistema respiratório, mas são áreas diferentes, a respiratória é uma coisa, o cardiovascular é outra. O Conselho Federal, vendo essas ciências demandadas, as especialidades e as demandas das mesmas, resolveu em 2015 reconhecer e disciplinar a especialidade profissional da fisioterapia cardiovascular.
Então, a partir de 2015, a fisioterapia cardiovascular tornou-se uma especialidade própria do profissional fisioterapeuta. E para que o profissional tenha esse título de profissional especialista em fisioterapia cardiovascular, é necessário que ele faça uma prova de proficiência que é produzida pelo Conselho Federal, juntamente com a associação que representa a especialidade. O profissional passando, ele recebe o diploma de titulado como especialista profissional. Lembrando que o profissional só pode se titular especialista profissional na área depois que ele faz essa prova de proficiência e ele passa. E dentro da fisioterapia cardiovascular, a associação hoje que representa a nossa especialidade é a Sobrafim. Além da fisioterapia cardiovascular, a Sobrafim também representa a fisioterapia respiratória e a fisioterapia em terapia intensiva, adulto, pediátrica e neonatal. Então, deixo aqui para vocês os links, caso queiram acessar o site do Conselho Federal e da Sobrafim para maiores informações referente a essa resolução que disciplina a especialidade da fisioterapia cardiovascular. Bom, e aí quando falamos em reabilitação cardiovascular, a gente deve lembrar que a reabilitação cardiovascular ela é um processo amplo e multiprofissional. É importante destacar que a reabilitação cardiovascular ela é feita com multiprofissionalismo, com várias profissões atuando para a melhora do nosso paciente. Então, em 2020, mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela lançou a Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular. Essa diretriz, pessoal, ela direciona, norteia as nossas práticas enquanto atendimento baseado na reabilitação cardiovascular de nossos pacientes. Além da parte de reabilitação, também da parte preventiva, que é extremamente importante a gente focar também na redução dos fatores de risco para evitar que nosso paciente sofra um evento cardiovascular. As diretrizes, elas são multiprofissional, elas não são voltadas apenas para a área da fisioterapia, é importante destacar isso. A diretriz, ela é multiprofissional, então, caso vocês queiram estar verificando com maior aprofundamento, a diretriz está disponível no sítio do site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá bom? Mas lembrar que a gente se baseia cientificamente no tratamento dos nossos pacientes através da diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular. Bom, e aí focando principalmente nessa parte, pessoal, em que a reabilitação cardiovascular em si ela é multiprofissional, a gente destaca que é importante que os procedimentos envolvidos na terapêutica do meu paciente ele seja abordado de forma multiprofissional por vários profissionais. E aí tem pontos importantes que elenco para vocês. Primeiramente, seria orientar o nosso paciente sobre a doença dele. Se ele já tem uma doença cardiovascular já instalada, ele precisa estar ciente sobre aquela doença, o que que é, como que funciona. Mas se ele não tem uma doença instalada, mas ele possui fatores de risco, ele precisa estar ciente que aqueles fatores de risco pode desenvolver uma doença cardiovascular, e aí tem todo aquele processo de conversa com o nosso paciente, de conscientização acerca das condições que ele tem e a necessidade de um tratamento considerado adequado, tá? Entra a parte da nutrição, com aconselhamento nutricional muito importante, o paciente está tendo uma alimentação saudável e adequada para as condições que ele tem e mudança no estilo de vida alimentar. O treinamento físico é uma ferramenta que é utilizada não apenas pelo profissional fisioterapeuta, mas também pelo profissional da educação física. Então, nesse sentido, a gente é uma das ferramentas que a gente utiliza na reabilitação de nossos pacientes. O controle medicamentoso, os colegas da medicina estão ali inseridos, a enfermagem nessa questão está adequando as dosagens, posologias para os nossos pacientes, e não somente isso, mas principalmente está no controle no sentido de acompanhar esses pacientes para que eles possam fazer a terapia da forma mais coerente possível. E, evidentemente, o apoio da psicologia é extremamente importante nesses pacientes para que eles possam aderir ao tratamento
com maior facilidade. Bom, e aí nesse nicho da reabilitação cardiovascular, o treinamento físico é um dos mais importantes, né? Principalmente quando o paciente já tem uma doença cardiovascular instalada. E aí necessidade de um acompanhamento, porque nem todo tipo de exercício, nem todo exercício é indicado, nem toda intensidade é indicada para esses pacientes. Existem particularidades que esses pacientes demandam durante a reabilitação cardiovascular ou durante um programa de reabilitação preventiva para esses pacientes. Então, o treinamento físico ele é uma das intervenções da fisioterapia cardiovascular, bem como também os profissionais da educação física. Bom, e aí, pessoal, como que é feito para os colegas que são fisioterapeutas que estão nos assistindo, como que é nossa abordagem do fisioterapeuta cardiovascular? Então, o fisioterapeuta em si ele é um profissional de primeiro contato, um profissional que tem autonomia para avaliar, para solicitar exames, para interpretá-los, para aplicar na sua prática clínica. A importância do fisioterapeuta nesse sentido é a sua autonomia. Mas, reitero aqui que a reabilitação cardiovascular do nosso paciente, ela se faz de forma multiprofissional. Então, tem demandas que os nossos pacientes têm que nós, como fisioterapeutas, não temos as competências legais para poder resolvê-las. Daí a importância do acompanhamento multiprofissional. A gente já vai atuar em nível, desde o nível hospitalar ao nível ambulatorial, bem como o preventivo. Reforçado que a equipe multiprofissional é imprescindível para o sucesso da terapia. Então, duas coisas são importantes. O papel da fisioterapia dentro da avaliação cardiovascular, e mais para frente irei falar para vocês como que se dá esse processo de avaliação cardiovascular voltado ao nosso paciente, e em si, qual é o nosso papel dentro da reabilitação cardiovascular. Simplesmente preservar a funcionalidade que temos e aumentá-la ou devolver a funcionalidade que o paciente perdeu, ou resolver as disfunções que os pacientes estão nos apresentando. Ou, se o paciente apresenta queixas, vamos promover uma melhora delas. Então, nosso objetivo principal é resolver a demanda do nosso paciente, dar uma melhor qualidade de vida e proporcionar ao mesmo que ele, se porventura tiver afetado as suas atividades de vida diária, que ele possa ter um restabelecimento das mesmas. Então, falando especificamente da avaliação fisioterapêutica cardiovascular. Então, toda vez que a gente recebe um paciente de clínica cardiovascular, um paciente com perfil cardiovascular, independente do local que você trabalha, se na unidade de terapia intensiva coronariana, ou se na fase hospitalar, enfermaria do paciente, ou se ambulatorial na sua clínica, você precisa demandar uma avaliação extremamente minuciosa. E a gente segmenta em duas para facilitar. Eu preciso saber como que o meu paciente se comporta em repouso e quando ele é colocado ao esforço físico, como é que ele se comporta? Aí, nesse momento, a gente faz uso da fisiologia clínica, do exercício de interpretação, como que o nosso corpo se comporta com o estresse do exercício físico. E aí cabe destacar, pessoal, que essas duas avaliações é extremamente imprescindível, principalmente essa avaliação que é feita ao esforço. Se o paciente já vem para você com um teste cardiopulmonar de esforço, um teste ergométrico, ergospirométrico já pronto, se não é necessário que você faça ou indique fazer. Porque a gente tem que trabalhar com esse paciente cardiovascular numa margem considerada de segurança, para evitar que esse paciente se exceda e aconteça algum evento indesejado. Bom, e aí o que faz parte da avaliação cardiovascular do fisioterapeuta? A anamnese é extremamente importante, segue a mesma das demais áreas,
Mas o que chama a atenção para vocês é que o fisioterapeuta cardiovascular ele precisa fazer a estratificação de risco dos pacientes. O que é isso? Eu preciso determinar o risco do meu paciente dele desenvolver um evento cardiovascular, se é baixo, moderado ou alto, e nesse sentido a gente precisa voltar a nossa atenção. Por quê? O fisioterapeuta que trabalha com pacientes cardiovasculares precisa ter em mente que precisa trabalhar com esse tipo de paciente em nível de segurança para o paciente e para o profissional. Tudo que a gente quer evitar é que esse paciente, durante o atendimento, aconteça uma intercorrência e a gente precisa parar ou até mesmo prestar um atendimento de urgência e emergência. Então, tem o exame físico, a inspeção e palpação segue os mesmos padrões gerais. A ausculta, não focar só na pulmonar. A principal ausculta que a gente deve focar dentro da avaliação cardiovascular é a ausculta cardíaca e saber interpretar, porque aquilo dali vai nortear a nossa prática e conduta clínica. Os sinais vitais, além de ser importante verificarmos durante a avaliação, esses sinais vitais e parâmetros cardiovasculares, como frequência cardíaca, pressão arterial, eles precisam estar sendo acompanhados durante todo o processo de atendimento e pós-atendimento. A avaliação funcional segue, a gente precisa saber como que estão os demais sistemas do corpo, a gente precisa fazer também que de forma a dar um subsídio maior durante a nossa prática clínica. Bom, e aí chama a atenção para vocês de algo importante. Como que é feita a estratificação do risco cardiovascular dos nossos pacientes? Bom, lembrar duas coisas. Primeiro, se o paciente ele não tiver nenhuma doença cardiovascular instalada, ou se ele não teve ainda nenhum evento cardiovascular, a gente dispõe na literatura de ferramentas chamadas de score de risco, né? O principal é o score de risco de Framingham, que é recomendado inclusive pelo Ministério da Saúde como uma ferramenta que ela tem a capacidade de predizer num período de 10 anos qual é o risco que eu tenho de desenvolver um evento cardiovascular. O score de Framingham ele estratifica em risco baixo, moderado e alto com informações que eu tenho do meu paciente. O score de Framingham ele vai verificar a pressão arterial, diabetes, se a pessoa é tabagista ou não, é, uma série de informações que depois que a gente faz a anamnese e estratifica, a gente consegue ter o risco desse paciente desenvolver um evento cardiovascular ou não. Então, daí é extremamente importante, porque o nosso paciente, uma vez que eu sei qual é o risco dele desenvolver um evento cardiovascular, eu consigo colocar para esse paciente, eu consigo projetar para esse paciente um atendimento personalizado. E é essa a importância da estratificação do risco cardiovascular. O segundo, a segunda forma de estratificação do risco cardiovascular é quando o paciente ele já teve um evento cardiovascular, ele já sofreu um evento cardiovascular, uma doença cardiovascular instalada, a gente consegue verificar esse risco estratificado de acordo com as informações da diretriz de reabilitação cardiovascular. Consta essa tabela que eu coloquei para vocês no slide, na diretriz. Ela é extremamente importante porque eu consigo verificar quais as informações do meu paciente em termos se ele já sofreu um evento cardiovascular, como é que está a capacidade funcional desse paciente, quais são os sinais e sintomas que ele apresenta e se ele tem sinais e sintomas de isquemia miocárdica, extremamente importante a gente ver qual é a sintomatologia que esse paciente apresenta e outras características clínicas envolvidas. Então, ele faz toda a anamnese e a gente consegue estabelecer o risco desse paciente durante o nosso atendimento. Então, daí, com a estratificação do risco cardiovascular, eu consigo dar um atendimento com efetividade para o meu paciente voltar com a segurança do paciente, principalmente com a nossa, para evitar
danos ao mesmo. Então, como que é a reabilitação cardiovascular propriamente dita em si? Pessoal, a reabilitação cardiovascular, ela está intimamente ligada e estratificada, segmentada em fases. A diretriz de reabilitação cardiovascular, ela divide em 4 fases, sendo a primeira uma fase que é hospitalar, ou seja, voltada dentro do hospital, quando o paciente está hospitalizado, e as fases de 2 a 4 é quando o paciente está em nível ambulatorial. Tá? Então, daí, ela é segmentada para aqueles pacientes que sofreram um evento cardiovascular. Não um paciente que foi fazer uma revascularização do miocárdio ou fazer algumas cirurgia que envolve o coração ou vasos sanguíneos. A gente já começa a reabilitação cardiovascular dentro da unidade de terapia intensiva ou na fase de enfermarias com os mesmos. Porque é importante o início precoce da reabilitação, que é a parte da alta que o paciente tem do hospital, já inicia a fase 2 do processo de reabilitação cardiovascular, que já é uma fase em nível ambulatorial. Então, daí, nesse sentido, a gente precisa promover maior cuidado com os nossos pacientes, porque começa-se um aumento de tempo, e em função do tempo, quanto mais precoce ele começar a reabilitação, maiores serão as chances desse paciente voltar às suas atividades normais se tiverem sido comprometidas. E restabelecimento das funções se vierem também terem sido comprometidos com o evento cardiovascular. Tá? Então, na fase 2 ela vai dar alta até mais ou menos 3 meses. A fase 3 é uma fase um pouquinho mais avançada, já passou aquela fase de agudização do paciente, e aí, nesse sentido, a gente tem a ultrapassagem para a fase 3 de 3 a 6 meses, segundo a diretriz. Alguns autores chegam a elencar que a fase 3 pode se estender até 24 meses, posterior a isso, entra uma fase 4, que é a fase prolongada. Nessa fase 4, hoje é possível fazer telemonitoramento com os pacientes, claro, aqueles estratificados já com risco baixo. Então, são processos que é subdividido de acordo com o estado clínico do nosso paciente. E para isso é importante a gente fazer a avaliação cardiovascular do nosso paciente, determinar o risco dele e inserir esse paciente na, na melhor das fases em que ele se encontra para o momento, tá? Mas tem essa sequência que é importante ser seguida de forma a priorizar o paciente a um restabelecimento funcional o mais rápido possível. Bom, e aí eu chamo a atenção de vocês, porque, perfeito, já sei que é preciso avaliar o meu paciente, já sei que é preciso fazer a estratificação do risco, mas como que eu vou prescrever o meu atendimento para esses pacientes? Como que eu faço? Então, a diretriz brasileira de reabilitação cardiopulmonar e metabólica da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2006, ela trouxe uma adaptação muito importante que foi o método FIT-VP, que já é utilizado no mundo inteiro, principalmente por fisiologistas clínicos do exercício que trabalham nessa parte de reabilitação cardíaca e cardiovascular. Tá? Então, ela traz para a gente 5 pontos importantes. Perdão, 6 pontos importantes, porque tem a progressão que é associada junto com o volume. Então, teríamos o quê? Teremos frequência, intensidade, tipo e tempo para os exercícios e volume e progressão decorrente com o tempo e com as conquistas dos meus pacientes. Então, é importante destacar que durante essa prescrição eu preciso inserir na minha reabilitação cardiovascular exercícios aeróbicos, exercícios resistidos, né, dependendo do quadro clínico do meu paciente, e, claro, inserir também a parte respiratória do meu paciente. Eu vou fazer o treinamento muscular inspiratório associado com o treino aeróbico e resistido.
E aí, dependendo do estado clínico do meu paciente, eu vou ter que fazer uma frequência, uma intensidade, um tipo de tempo de acordo com o perfil do meu paciente e, claro, fazer a progressão de acordo com os ganhos que o meu paciente tem. Com esse método, que é o método FIT-IVP, a gente consegue personalizar a reabilitação cardiovascular. Pessoal, e aí eu chamo a atenção de vocês, porque esse método é extremamente importante quando a gente fala em termos de personalizar o meu paciente, porque um paciente é diferente do outro, mesmo que a doença instalada em um seja a mesma de outro, mas as respostas sistêmicas dos nossos pacientes, elas vão diferir de um para outro. E aí entra a importância de eu estratificar o risco desses pacientes e saber prescrever de acordo com a funcionalidade do meu paciente, de acordo com o que ele apresenta de demanda para a gente, tá? Então, essa tabela é extremamente importante e esse método é extremamente importante para que a gente possa se nortear durante a prescrição dos exercícios e, claro, também associar o treino respiratório muscular, uma vez que o sistema respiratório está intimamente ligado é, com o sistema cardiovascular. Bom, pessoal, e aí a diretriz de 2020 da Sociedade Brasileira de Cardiologia traz a classificação do exercício físico, e aí, claro, segue o mesmo modelo atualizado do método FIT-VP, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter em mente que eu preciso individualizar a reabilitação cardiovascular do nosso paciente e, claro, ser uma coisa que traga melhor e objetivo isso. É importante falar que os nossos pacientes precisam ser considerados como um todo, mas a palavra-chave para o sucesso da terapia é que essa terapia é empregada para a reabilitação do mesmo seja individualizada, tá? De acordo com o que o meu paciente apresenta de demanda. Bom, a diretriz também segue uma outra tabela, que seria os métodos de prescrição da intensidade moderada, aqui em termos de exercícios físicos aeróbicos. E aí, pessoal, é importante não só na hora de prescrever para o meu paciente, mas na hora de estar reavaliando esse paciente. Eu preciso verificar para o meu paciente o esforço que ele está fazendo, qual é a percepção que ele tem do esforço. Para isso tem a escala de Borg, para saber se aquele exercício que ele está fazendo, se aquela intensidade que ele está fazendo está razoável, confortável para ele. A gente não quer levar o paciente a um estado de cansaço extremo, pelo contrário, a gente precisa trabalhar, como eu falei para vocês, em medidas de segurança, em limiares de segurança. É importante demais a gente estar acompanhando. O teste da fala, extremamente importante. O paciente, durante o exercício, ele consegue falar sem ter aquela sensação de estar cansado ou não consegue. Então, a gente precisa desses feedbacks para poder trabalhar dentro do limite de segurança e jamais a gente não quer que nossos pacientes desenvolvam um evento cardiovascular, uma intercorrência durante o seu atendimento. A responsabilidade é de quem faz a prescrição, de quem está acompanhando, e por isso que é importante se basear nas evidências que nós temos. E aí, como limite de segurança, a gente tem a frequência cardíaca de pico, a frequência de reserva de carbono, utilizada com fórmula extremamente importante, que dá para a gente trabalhar ali, eu verificando e monitorizando meu paciente, eu sei que até aquele ponto eu posso estar indo, acima disso já tenho que reduzir a intensidade, certo? E o teste padrão ouro, que é o teste cardiopulmonar de esforço, o teste ergométrico ou ergoespirométrico, porque eu consigo ver se ele apresenta algum limiar de isquemia no eletrocardiograma, e daí eu consigo qual é a frequência cardíaca que ele apresentou aquele sinal de isquemia. Eu não posso chegar até aquela frequência cardíaca, eu tenho que trabalhar no LMA menor. Então, são recomendações que devem ser seguidas durante
o atendimento da reabilitação cardiovascular do nosso paciente? Bom, pessoal, e aí nós temos determinantes da saúde cardiovascular. Já falamos de fatores de risco, já sabemos como que é feito todo acompanhamento fisioterapêutico, mas para frisar a nossa fala e importância é, do nosso atendimento, da nossa relevância enquanto profissionais, a gente hoje fala em determinantes da saúde cardiovascular. E quando a gente fala em determinantes da saúde cardiovascular, a gente elenca os principais, evidentemente, pessoal que tem outros determinantes da saúde cardiovascular, vocês viram que eu elenquei para vocês uma série de fatores de risco. Então, quando a gente fala em saúde cardiovascular, a gente trabalha nessa perspectiva de risco, tá? Por quê? Se eu sei que que existem fatores no meu paciente que pode ser extremamente ligado a um risco de ele ter um evento cardiovascular, eu preciso trabalhar na perspectiva de risco desse paciente. Eu preciso fazer com que aqueles fatores de risco sejam diminuídos ou até mesmo sanados. Então, quando a gente fala em determinantes da saúde cardiovascular, nós temos, primeiro ponto, saúde do sono. Gente, até pouco tempo não se falava muito na questão da saúde do sono. Hoje, nós sabemos a extrema importância da saúde do sono. Dormir no mínimo 8 horas por dia. Além disso, não é só dormir quantidade de horas, você precisa ter qualidade do sono. Tá dormindo nesse período, mas tem qualidade? Não tem despertares noturnos, não tem nenhuma intercorrência que venha fazer ou você dormir, ter dificuldade para dormir ou ter dificuldade para acordar, estar cansado durante o dia por não ter tido um sono reparador. Então, a saúde do sono é extremamente importante e está extremamente ligado com um determinante de saúde cardiovascular. Um bom sono, uma grande probabilidade de ter uma boa saúde cardiovascular. Um péssimo sono, uma grande probabilidade de ter uma saúde cardiovascular comprometida. Entra a parte da nutrição, com dieta saudável, a alimentação adequada, extremamente importante ressaltar que a dieta adequada e saudável segue muitos passos para uma melhor qualidade de vida. Então, hoje em dia, com o advento, que a gente fala muito, minha vida está muito corrida, não tenho tempo para comer um alimento saudável, mas é fast food. Mas aí, pessoal, temos que pensar na nossa saúde. Porque a longo prazo, hoje, se somos jovens a longo prazo, a gente vai ter prejuízos decorrentes de uma dieta desequilibrada. Então, é muito importante para a nutrição nesse sentido, de trazer à tona que uma alimentação saudável é extremamente importante e é determinante na saúde cardiovascular. Combater o sedentarismo. Pessoal, a prática de atividade física, seja uma caminhada, ir para a academia, uma atividade de ciclismo, enfim, uma infinidade de atividades que podem lhe tirar do sedentarismo. Por quê? Isoladamente, o sedentarismo também é um fator de risco para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular. O exercício físico, hoje, não apenas para a saúde cardiovascular, mas também para a saúde respiratória, para o corpo em si, tem uma série de benefícios. Então, reforço, o exercício físico é extremamente importante e determinante na saúde cardiovascular. Bom, o controle da glicose no sangue. Olha só, pacientes diabéticos, dá para conviver com a diabetes? Dá, mas é preciso ter o controle corretamente, o acompanhamento profissional adequado, e isso faz com que a expectativa de vida e qualidade do paciente melhore. O índice de massa corporal, gente, aí é importante isso, o IMC, tá? A gente precisa estar acompanhando. Tem estudos,
regionais, em termos de Brasil, que falam que mais de 50% da população brasileira está na faixa de sobrepeso e obesidade. Olha a importância da gente manter o peso adequado. Então, daí, quando a gente fala em saúde cardiovascular, é preponderante. Por quê? Porque a obesidade, além dela ser um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, também acompanhado com o sedentarismo, a gente vê que a manutenção de peso adequado é extremamente importante para a nossa saúde. E ainda mais quando falamos no sentido de manter a saúde equilibrada. Lembrar que é um dado extremamente alarmante que mais de 50% da nossa população esteja com IMC inadequado para a sua saúde. Controle de lipídios no sangue, olha só a importância que a gente tem em relação à questão de lipidemias. Pessoal, a parte mais preponderante que favorece o surgimento, a instalação de um infarto agudo do miocárdio é os lipídios em excesso nas correntes sanguíneas, com obstrução do lumen dos vasos sanguíneos, tá? A manutenção da pressão arterial constantemente, tá fazendo uma avaliação para verificar como está os níveis da pressão arterial, é extremamente importante fazer esse check-up para a manutenção da saúde cardiovascular. E, consequentemente, a prática de exercício físico ajuda em todos esses fatores que eu tenho falado para vocês. E se a pessoa é fumante ou etilista, promover a cessação imediata, ou se é um fumante que a gente chama um fumante passivo, que não é aquele ativo, mas convive com alguém que fuma, também extremamente prejudicial. Promover meios para que você se exponha menos à nicotina, que é decorrente do uso é, do cigarro, tá, gente? Então, esses aqui são alguns dos determinantes da saúde cardiovascular, mas existem outros, evidentemente, mas são pontos que são preponderantes quando a gente fala em termos de melhorar a qualidade de vida, melhorar a expectativa de vida dos pacientes, fazer com que aquele paciente tenha entendimento das suas condições, se já tem previamente instalado fatores de risco, promover que esses fatores de risco possam ser sanados ou diminuídos. Bom, pessoal, e aí para finalizar, né, já conversamos bastante um pouquinho de como que essas doenças, os eventos cardiovasculares, eles impactam na nossa sociedade, qual é a importância do profissional fisioterapeuta, e não apenas do fisioterapeuta, mas também de uma equipe multiprofissional estar acompanhando esses pacientes, a importância que esses pacientes têm para a gente e os dados alarmantes da epidemiologia, é importante demais que a gente possa favorecer uma melhor expectativa enquanto de vida, enquanto profissionais de saúde, que esse é nosso papel. Não apenas trabalhar na perspectiva de tratar as doenças cardiovasculares, mas trabalharmos principalmente na perspectiva de prevenção, porque a gente sabe, tem vários estudos que falam em relação à questão de custo. As doenças cardiovasculares hoje, elas demandam um alto custo para os serviços de saúde. Quando a gente trabalha na perspectiva de prevenção, esses custos eles são reduzidos. Ora, é muito mais fácil a gente prevenir do que remediar. Evidentemente que a prevenção se torna ainda o melhor remédio do que remediar uma doença que pode até mesmo levar à morte do paciente. E a gente sabe que leva, porque os dados mostram que as doenças cardiovasculares elas estão no topo da pirâmidezinha de mortalidade, tá? Em resumo, o fisioterapeuta ele tem um amplo papel na prevenção e reabilitação cardiovascular. Importante demais o nosso papel como fisioterapeuta e como também conscientizando os nossos colegas em relação a como manejar esses pacientes e a importância que temos, principalmente com o advento da pandemia, que eu acredito que abre aí um leque de oportunidades de campo de trabalho
da saúde cardiovascular. A importância no atendimento da gente, na avaliação da estratificação do risco cardiovascular. Tá? É importante demais que a gente saiba qual é o risco do nosso paciente, que a gente trabalhe em margem de segurança. Avaliação e prescrição do nosso paciente individualizada, trabalhar com o método FIT-VP, que é extremamente importante, no sentido da gente personalizar o atendimento para o nosso paciente de acordo com as demandas que ele tem. E, por fim, promover a saúde cardiovascular, considerando os determinantes da saúde cardiovascular, importante demais, foi o que eu debati com vocês. E, claro, fica o recado de que a gente possa trabalhar na perspectiva tanto de prevenção, mas se houver necessidade do tratamento e reabilitação cardiovascular no âmbito hospitalar e no âmbito ambulatorial, que estejamos preparados para poder atender às demandas da sociedade. Pessoal, seria essa a nossa conversa para hoje. Deixo as referências para vocês, tá bom? Que vocês possam estar se aprofundando mais nesse assunto, caso desejem. Se tiverem dúvidas em relação à nossa palestra, nossa conversa de hoje, podem me encaminhar através de e-mail, em contato comigo. Deixo para vocês os meus contatos profissionais, tá bom? Teria o maior prazer de atender cada um de vocês que, caso queira tirar alguma dúvida, perguntar alguma dica, estou extremamente à disposição. Pessoal, o meu muito obrigado. Deixo o meu muito obrigado à comissão organizadora do belíssimo evento. Pessoal, parabéns. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje falando para vocês um pouquinho da minha atuação e, claro, trazendo à tona um tema de extrema relevância, não apenas no âmbito da saúde, mas também no âmbito da nossa sociedade. Pessoal, um excelente final de evento para todos. Tchau, tchau.